Então, ó, essa questão 2 aí, né? A primeira planificação, vocês podem ver que todas as faces triangulares convergem para um único Eu já ponto, sei, né? professor. Você sabe? Aí, E, vamos ver, pirâmide pentagonal. Então, a primeira figura aí seria uma pirâmide, né? De base pentagonal. Aí a segunda seria um prisma pentagonal, né? E a última seria um hexaedro. Vocês concordam? Vocês acham que é isso também que o Matheus falou? Olha lá. A dica, né? O Matheus acertou mesmo, né? A sacada é perceber que na pirâmide as faces são triângulos, né? Que convergem para um único ponto, que seria o topo da pirâmide, né? E teria um pentágono ali na base, né? Já o prisma, as faces são retângulos, né? Essas faces laterais são retângulos. Então, essa é uma forma de diferenciar prisma e pirâmide, né? Na pirâmide, as faces laterais são triângulos. No prisma, as faces laterais são retângulos. Então, mesmo que a base também seja um pentágono, né? Tem duas bases iguais aí, né? No prisma. Na pirâmide só tem uma base. E o último é o cubo, né? O nosso hexaedro aí, regular. Então, letra E mesmo, ok? Tranquilidade, gente? Então, ele vai continuar fazendo alguns exercícios aí, né? Algumas atividades. Falando de volume, né? Algumas. Mas nós vamos agora começar a trabalhar outro assunto aí da apostila, tá bom? Então vamos terminar aí na página 122, fechar esse capítulo. Vamos preencher aí o que a gente viu aí de sólidos geométricos, né? Sólidos geométricos podem ser poliedros convexos que apresentam relação de Euler entre o que, gente? A relação de Euler é entre o quê? O que ela relaciona nessa relação de Euler? Quantidade de quê? O que a gente fazia na conta, né? Juntava, comparava a quantidade de vértices, de faces, de arestas, né? Tinha uma relação, né? Então a relação de Euler é entre vértices, arestas e faces, ok? Vocês preenchem aí, né? Vértices, arestas e faces. Né? E ele dá a fórmula ali embaixo. Né? Vértices, arestas e faces. V mais F igual a A mais 2. E os sólidos geométricos apresentam vistas também, né? As vistas são imagens de objetos que dependem da posição do observador, né? Então, se a gente está com um drone, com um helicóptero, a gente vê a vista superior. Se a gente está na frente, a gente vê a vista frontal. Então, quais são essas vistas, né? Qual o nome delas? Todas as superior, três. frontal e lateral. Isso, superior, frontal e lateral. Superior, frontal e lateral. Tranquilo, gente? Fechamos esse capítulo, então? Falando de sólidos geométricos. Yes! Agora vamos para falar de outro assunto da matemática, que é a parte de estatística. Parte super importante aí, né? Está sendo super relevante nesse momento que a gente vive, né? Todo mundo querendo saber, né? Estudar os dados da evolução da pandemia aí, né? Todo dia vocês devem ouvir falar na TV de média móvel, né?
Ah, média móvel de casos, média móvel de mortes, né? Lobo. Né? Toda hora falam isso, né? Então, esse nome média é o título do nosso capítulo, olha só, né? Então, a matemática está muito presente no contexto que a gente vive, né? Quem pode ler aí essa introdução ao capítulo? Gabi? Você sabe o que é a renda per capita? De modo geral, consiste em um indicador que calcula a média de renda de determinada população, levando em consideração diversos fatores. Este índice é útil para comparar o desenvolvimento entre países. Você acredita que esse indicador é suficiente para determinar se um país é mais ou menos desenvolvido? Legal. Vocês já ouviram falar de renda per capita? Já? Onde vocês ouviram? Geografia. Geografia? O Vinícius já comentou com vocês? O que ele falou? Foi matéria da apostila mesmo. Não foi nem que ele comentou, assim. Mas ele falou, se foi matéria da apostila, vocês discutiram sobre, não falaram alguma coisa sobre? Foi ano passado. Ano Faz passado? muito tempo. É renda por cabeça, Lucas? Por Isso, pessoa? É renda por pessoa. isso. Capta é uma palavra, acho que latina, né? De origem latina, e que se refere à cabeça, né? Capta. Tanto que fala decapitar, né? Cortar a cabeça, né? Então, capta é cabeça. Ok? E aí, o que vocês poderiam me responder nessa última questão que ele faz aí, né? Você acredita que esse indicador é suficiente para determinar se um país é mais ou menos desenvolvido? Sim? Ele é um critério. Basta esse critério, a gente já sabe se um país é desenvolvido ou não. Não só esse critério, mas já dá pra ter uma noção. Então, a pergunta é suficiente, né? É suficiente, então ele seria bastante, né? Bastava ele para saber. Vocês acham que basta ele? Eu acredito que não, né? Eu acredito que é muito pouco. E por que será que é muito pouco, né? Saber essa informação. Pensar o seguinte, ó, gente. Imagina que todo mundo tem uma ideia do que significa essa renda? A palavra renda? O que significa renda? O dinheiro da pessoa. Dinheiro? Pouco mais do que dinheiro, na verdade. Tem a Ela ver com ganha. dinheiro também. Tem a ver com, de alguma forma, com o que ela ganha tirando as despesas, né? Assim, Lucro. tem a ver com lucro, com essa ideia de lucro, né? Então, o imposto de renda, né? Que vocês talvez já ouviram falar também, ele não é exatamente um imposto de renda, né? Porque ele acaba caindo em cima do dinheiro que as pessoas têm, mas que não é necessariamente renda, não é necessariamente lucro, né? Às vezes as pessoas têm aquele dinheiro, mas não é lucro, é só a sobrevivência delas, né? Então, existe até uma discussão sobre isso, né? Tem gente que quer taxar mais as pessoas que têm mais renda, né? Porque acaba caindo mais o peso sobre as pessoas mais pobres, enfim. E olha só, o que é interessante pensar desse lance de média, né? Imagina que tem pessoas, né, muito diversas, né? Vocês devem também já pensar sobre isso, né? Tem pessoas que ganham uma renda, vamos supor, uma renda alta, assim, ó. E tem pessoas que ganham uma renda baixa, ok? Vamos supor que uma pessoa ganhe, sei lá, 100 mil em um ano e outra ganha 10 mil, comparando assim, né? Então, existe uma desigualdade grande aí, né? Mas se a gente está falando de média, né? Renda per capita, o que acontece com isso, né? É feito um cálculo de média, né? É como se eu somasse essas duas informações e dividisse por 2, né? Pega essas duas somas e divide por 2. Então vai dar uma coisa na média que seria tipo assim, né? Um valor médio aí.
né? E aí, esse valor reflete, de fato, o que está acontecendo na sociedade, né? Pode ser que tenha muita gente com muito dinheiro, muita renda, e muita gente com pouco dinheiro, pouca renda, né? Pode ter uma concentração muito grande de riqueza, né, na mão de poucas pessoas, e aí, depois, quando faz essa média, essa renda per capita, parece que, opa, o país tem uma boa renda, né? Mas essa renda não está distribuída exatamente de modo justo, assim, né? Também depende do que é justo, né, para cada um. Mas não está distribuído de modo igual, né? Então, pode ser que exista um país, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo bem simples, assim. Um país como Emirados Árabes Unidos. Talvez vocês já viram falar dos Emirados Árabes Unidos, né? Dubai, aquelas grandes cidades. Não? Nunca ouviram falar? Dubai vocês já ouviram. Aquelas torres maravilhosas no meio do deserto, né? Tem pessoas lá que são muito, muito ricas, né? Por causa do petróleo. Prédio que arranha o céu. Exatamente. Então, Emirados Árabes Unidos é um exemplo muito clássico, assim, né? Porque tem pessoas muito, 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 muito ricas, né? Com bilhões de dinheiro, assim. E tem pessoas muito, muito pobres, né? Vivem ali na região mais desértica, né? E aí você vai olhar a renda per capita dos Emirados Árabes Unidos, provavelmente vai estar lá no alto, vai parecer que é um país maravilhoso para se viver. Lógico, né? Se você é uma pessoa rica que mora na cidade ali de Dubai, é um ótimo país para se viver. Mas se você mora numa região mais periférica, né? Já também, talvez já não seja um país tão bom para se viver, né? Então é muito, eu diria que não é suficiente, né? Eu não acho que é suficiente para dizer se um país é desenvolvido ou não, porque se existe tanta desigualdade, né? Para mim não é tão desenvolvido assim, né? Mas é o meu entendimento, né? Fica aí a reflexão, o que vocês acham, né? O que vocês pensam também. É uma provocação. E aí, gente, esse lance de média, né? Eu falei aqui de somar e dividir por 2, né? Mas eu tô falando de dividir por 2, né? Porque eu peguei só 2, né? Mas se fosse mais, né? Se eu tivesse somado 3 valores e dividido, como é que ia ficar isso, né? Então é o próximo assunto aí, média aritmética simples, né? Vocês sabem o que é essa média aritmética simples? Não? Acho que vocês sabem, só não sabem Nem pelo nome, tá? imagino o que é isso. Vocês sabem sim, só não sabem o nome que ele tem. Imagina assim, ó. Tem 2 provas, tá? É que agora a gente tá fazendo só uma prova por bimestre, né? Mas imagina que se vocês ainda estavam fazendo lá mensal, bimestral, né? Imagina que são 2 provas. Uma prova vale 10 e a outra vale 10 também, tá bom? Então, 2 provas que as duas valem 10, né? 2 provas valendo 10. O que significa isso, né? Se eu tirar 10 nas duas, fiquei com 10 na média, né? Mas imagina o seguinte, né? Imagina que na primeira eu tirei 8 e na segunda eu tirei 6. Ok? E aí? Qual que vai ser a média? Né? Acho que vocês já sabem que a gente, né, quando vai calcular a média de vocês para colocar lá no boletim, a gente soma essas notas e divide, né? Por exemplo, eu vou somar 8 mais 6, né? Vai dar 14. E esse resultado eu vou dividir por 2, né? Vai dar 7. E 7 é exatamente o que está na metade do caminho, entre 6 e 8, né? 7 estaria aqui, nessa região entre o 6 e o 8. Ok? Então é a média, né? Tem um que é um pouquinho acima, outro que é um pouquinho abaixo. Quando a gente soma e divide, dá na média 7. Ok?
Isso é a média aritmética simples, galera. Né? É como se calcula a média de alunos em escolas, né? Tudo bem? Ah, professor, mas e se fossem 3 notas? Ia somar e dividir por 3, tá bom? Deixa eu pegar isso aqui, né? Alguém tirou 8, aí na outra tirou 7, e na outra tirou 5. Qual que vai ser a média? O que foi, Reinaldo? Fala aí. Eu queria falar uma coisa que não tem nada a ver com a matéria. É. Eu mandei as 3 fotos da lista de revisão já. Só que eu não estava te achando nos participantes. Aí eu mandei para a tia Dani. Aí depois você vê se a tia Dani consegue mandar para você, porque eu não consegui, tá bom? Ok, valeu. E aí, gente, como é que eu faço para calcular essa média aqui, 9. né? Vai dar 9. A média vai dar 9, João? Mas Não, como? Se eu eu acho tirei que não. 8, 7 e Na 5, como é que a média vai dar verdade, mais do que eu tirei? Você vai somar as notas e depois dividir por 3. Isso. 8 mais 7 então, Vai acho dar que eu errei o 7. número. Vai dar mais ou menos 7. 6,5. né? 6,75. 6,80 para arredondar. Então, 20 dividido... Isso aqui daria 20 dividido por 3, e dá 6,666, ok? Aquele 6 infinito lá. Então, dá uma média de 6,6, né? Ele tirou 6,5. Arredondando, o aluno ia ficar com média 6,5, ok? Então, o que a gente faz nessa média aritmética simples? A gente soma e divide pela quantidade de elementos, né? Nessa média aritmética simples, todo mundo tem o mesmo peso. Todas as notas valem 10, entendeu? Todas as provas valem 10. A gente vai ver mais para frente média aritmética ponderada, em que cada prova tem um peso, entendeu? Então é como se fosse, a primeira prova vale 6, a segunda vale 10. Então, Ele tirou 10, 5 e 2. Só que não é a mesma nota nas 3 provas. é como se... Isso a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, né? Mas essa média aritmética simples, a gente pode tentar já ver aí na apostila, né? Os exemplos que ele dá, né? Ele dá um exemplo aí da altura dos atletas e da idade dos atletas, né? Então, olha só, a idade desses jogadores, né? Desses atletas, na verdade são atletas mulheres, né? Jogadoras de vôlei aí, né? A gente pode calcular a média da idade delas, somando essas idades e dividindo por 6, né? Porque são 6 atletas que a gente está considerando. Então, a média de idade delas deu 29,6. Vocês estão vendo aí na apostila, né? Página 124. Então, em média, essas atletas têm 29,6 anos. Então, esse nome média significa justamente isso, né? Considerando os maiores, os menores, somando todo mundo e dividindo, qual é o valor aí intermediário, né? Então, a gente soma, né? Vamos ver os exemplos aí, ó. Essa atividade da página 124. Com base na tabela anterior, né? Na tabela que foi dada aí. Quais atletas têm idade abaixo da média? Essa tabela de cima ainda, essa tabela que foi das jogadoras aí. Quais atletas têm idade abaixo da média? Ó, gente. Nós estamos na página 124, né? Respondendo a atividade 1 aí. A idade média ficou em quanto aí? Eu acho que é de 21, né? Oi? É Média ficou 29,6.
A idade média, né, ficou 29,6, não ficou? Tá aí do lado da primeira tabela, né? A idade média, somou todas as idades e dividiu por 6, né? Então, quais Tem atletas... uma que é acima da média. Ah, é? A Suelen Pinto, que tem 30, porque é 29,6. Não, ó, desculpa, é a tabela de cima ainda, tá? Que a gente tá olhando. A tabela de cima que tem que olhar. Ah, é verdade, é verdade. Quantos atletas estão abaixo da média 2. de idade, né? Roberta Ratzkaskas e Gabriela Guimarães. Isso. Vocês estão conseguindo observar? Deixa eu tentar abrir aqui para... Essa primeira tabela, né? Você tem 6 idades, né? 33, 28, 32, 23, 31 e 31. Como a média ficou em 29,6, só 2 que estão abaixo dessa média, né? A Roberta Hatzky e a Gabriela Guimarães. Então podem responder aí Pode só colocar Roberta e Gabriela, né? Você colocar o sobrenome. Roberta e Gabriela. Tá bom? E quais atletas têm altura acima da média? E agora, hein, gente? Como é que eu faço? É a Dani, a Fernanda, a Denise e a Thaísa. Mas como é que eu sei qual é a média, né? Preciso saber a média antes. Não, agora ele está querendo saber a altura. Quais atletas têm altura acima da média? Então, a gente tem que calcular a média da altura, né? Como é que eu vou saber se está acima ou abaixo da média? Tem que saber essa média. Como é que vamos calcular essa média de altura, gente? Como é que a gente calcula a média de altura? Da mesma forma que calcula a média de idade, né? Soma as alturas e divide por... Por quanto, gente? 6. Por 6, né? Então, ó. Eu vou somar essas alturas todas, né? Para saber a média das alturas. E vou dividir por 6. Então, vamos lá. Média das alturas. 1,81 mais 1,85 mais 1,79. São altas, né? São mais altas que eu aí. Algumas. Mais 1,80. Mais 1,86. Mais 1,96. Isso aí tem quase 2 metros. Né? Eu vou somar todas essas alturas. E para calcular a média, vou dividir por 6, porque eu incluí 6 alturas aí. Tá bom? Ai, ai. E aí, como é que fica essa média, né? Vamos somar aí? Alguém tem calculadora? Soma aí esses valores, divide, vê quanto que dá. Vamos lá. Eu quanto aí? Tô fazendo aqui, ó. Fiz errado. A calculadora aqui, ó. Tô somando 1,81. O ponto. Eles usam ponto, né, na calculadora aqui. Né, mas para nós é vírgula. Né? 1,81 mais
1,85 mais 1,79 mais 1,80 mais 1,86 mais 1,96. Ok? Somando isso tudo deu 11. Vamos dividir agora por 6, né? É isso aí, João. Isso aí, João. 1,845. Não sei se mais alguém mostrou, se eu consegui ver do João. Ah, o meu tinha dado isso, só que eu achei que tava errado. É, mas é isso mesmo, 1,845. Tá bom? Então a média, 1,845 metros. 1 metro. Arredondando, 1,85 m, né? A média das jogadoras aí, 1,85 m. Só a Denise e a Thaisa. Vamos ver quais atletas têm altura acima da média. Denise e a Thaisa. A Denise, né? Isso. É, na verdade, tem mais uma, né? A Roberta, né? Ah, é? A Roberta, a Denísia e a Thaisa. Ok? Então, aqui, né? Na letra B, Roberta. Opa, Roberta. A Denísia e Thaisa. Opa. Escrevi certo? Não começa. Tudo bem, gente? Ó. Vamos continuar aí na atividade, né? Outras jogadoras foram convocadas. Então tem mais jogadoras aí, ó. Se o técnico substituir a Dani Lins pela Drusila na seleção principal, cadê a Drusila aqui? Drusila Costa, 21 anos, ó, novinha, hein? A média das idades aumentará? O que acontece, gente? Pensa só, a Dani Lins, qual a idade que ela tinha? 33, né? Se eu agora colocar a Drusila no lugar dela, olha só, 21 anos. O que você acha que acontece com a média das Diminuir a idades? idade. Vai diminuir a média, né? Vai diminuir bastante, né? Em vez de 33, você vai ter 21 ali, né? Somando. Então, diminuirá a média das idades, né? Diminui. Eita, tá falhando meu i aqui. Diminui a média das idades, pois terá 21 em vez de 33, né? 21 anos no lugar de 33 anos. Ok? E o que acontece com a média das alturas? Olha lá, a altura da Drusila, 1,83. Da Dani Lins, 1,81. Vai aumentar um pouquinho. Aumenta um pouquinho. Então, a média das alturas aumenta um pouco, pois terá 1,83 em vez de 1,82.
Nossa, meu ó também tá falhando. Ok? Todo mundo compreendeu? Agora, na questão D, o técnico pode organizar essas 14 atletas de diferentes formas, né? Ele pode substituir quem ele quiser, formar o time que ele quiser, não é? O técnico tem o poder. Qual grupo terá a maior altura média em quadra? Imagina que ele quer jogar com todo mundo bem altão, assim, né? Fazer um time de bloqueio. E aí, o que ele faz, hein, turma? Como é que pessoas, né? Que ele vai incluir para ter maior altura média em quadra? Vocês acham? Quais pessoas ele deve escolher aí? Quais atletas? Dá uma olhada aí. Quem são as atletas mais altas? Já encontraram, hein? Mas é dessa tabela ou da tabela Das de duas. cima ou das duas? É, porque ele fala, né, ó. O técnico pode organizar essas 14 atletas. Então ele está considerando as duas tabelas, né? E qual grupo terá a maior altura média em quadra? Bom, para ter maior altura média, é preciso ter os maiores elementos de altura, né? Ele vai colocar, com certeza, Thaisa Menezes, Thaisa, né? 1,96. Quem mais? Ana Beatriz Correa foi convocada com a Certo. segunda maior. Tá. Isa. A Denísia e Natália empatadas. Nossa. Beatriz. Roberta e Rosa Maria Montebeller empatadas. Legal. Então, Natália e a Denísia, né? Empatadas. Natália, a Denísia. E Berta E Rosa Maria. e Rosa Maria. Mas tem que colocar quantos? Porque na tabela de cima tem menos do que a tabela de baixo. Então, um time de vôlei tem 6 atletas, né? Em quadra, né? Essa pergunta? Quantos atletas eu vou incluir? É isso? Como é em quadra, né? Eu tenho que ter no máximo 6 atletas, né? Em quadra eu tenho que ter no máximo 6 atletas. Então, Thaisa, Ana Beatriz, Natália, Adenísia, Roberta e Rosa Maria. Maravilha, hein? Mas Agora vamos calcular a média aritmética da altura do time completo, com as 14 jogadoras. E observe se existe algum tipo de discrepância entre os valores individuais e a média. Então vamos lá, né? Calcular a média da altura de todo mundo. Ok? Vou fazer essa conta aí. Pode pegar a calculadora aí também. Vamos somar as médias. Vamos somar, né, as alturas todas. E dividir por... Quanto que a gente vai dividir? 14. 14, né? Vamos lá.
1,86. Soma da idade. Idade não, altura, né? Todas as atletas aí, ó. 80 mais. Alguém já conseguiu chegar no valor também, quiser falar? E aí, gente? Deu 25. Tá certo isso? A média das alturas é 25? Elas têm 25 metros, as jogadoras? Elas são um arranha-céu, será? Não, tem que dividir. Por quanto? 14. Isso aí. Deu 1,82571422. Ixi, começa a repetir. Não. E aí? Olha só essa média que deu, né? Média das alturas, 1,8257. Arredonda, né? Vamos arredondar. Média das alturas. Um 1,8257. Tá bom assim. Metros, né? Então elas têm 1,82 m, 83 mais ou menos aí. Ok? E aí, esse valor, existe uma discrepância? Todo mundo sabe o que é discrepância? A discrepância é uma diferença muito gritante assim, né? Existe uma discrepância entre os valores individuais e a média? Vocês acham? Não, né? Os valores individuais também estão próximos disso, né? Estão ali em torno de 1,80, 1,70, 1,90, né? Então, não existe discrepância, né? Aliás, a média é justamente para isso, né? Para a gente ter um valor intermediário que não seja muito discrepante de ninguém, né? Esteja ali a meio caminho de todo mundo, mais ou menos. Ok? Então, não há discrepância, né? Não há discrepância. Tranquilo, gente? Vou passar um videozinho aqui. Peraí. Vou fazer aquele negócio do... Dá uma olhada aqui agora no videozinho aqui. Vou falar um pouco de média aritmética. Vamos aprender como calcular a média aritmética dos itens de uma lista. Para isso, vamos analisar uma lista com os preços do pão em diferentes estabelecimentos. Primeiro, fazemos a soma de todos os preços. Em seguida, dividimos o resultado pelo número de valores que temos, ou seja, 8. A média aritmética entre os preços do pão nas panificadoras indicadas é de R$ 9,48. Bem simplão, né? Bem simplificado eles fizeram aí, né? Então, galera, o que a gente vai começar a falar, né? Depois, amanhã, de sexta-feira. De média aritmética ponderada.
que já é um negócio diferente, né? Alguém pode ler aí a página 126? Gabi? Obrigado. Média aritmética ponderada. Na média aritmética simples, devemos somar os valores e depois dividi-los pela quantidade de termos adicionados. Na média aritmética ponderada, atribuímos pesos a cada parte, fazendo com que uma parte seja mais importante que a outra. Calcula-se a média aritmética ponderada pela soma de cada valor multiplicado pelo seu peso e dividido pela soma de todos os pesos. Sendo assim, dizemos que a média aritmética ponderada é dada por... Isso. Aí ele dá uma fórmula aí que, à primeira vista, assim, assusta, né? Mas vocês vão ver que não é muito difícil de entender, não, tá? Basicamente, também vocês conhecem, só não conhecem com esse nome, né? Então, da mesma forma que eu perguntei para vocês se vocês conheciam o que era média aritmética simples, vocês diziam que não sabiam, né? Mas no fundo vocês sabem, né? É o modo que se calcula a média de vocês no boletim, né? É o modo como se calcula a média em vários exemplos aí, né? Como a gente viu das atletas, né? Média das alturas, média das idades, né? Isso é uma coisa muito comum de se fazer, né? Calcular médias em todo tipo de ramo da nossa vida, né? Qual é a média de gols nesse campeonato, né? Quem gosta mais de futebol. Então é uma coisa muito comum de se fazer, né? Esse atleta teve uma média de tantos gols por partida, né? Pega a quantidade de gols total que ele fez, divide pela quantidade total de partidas, pronto. Né? Tem a média. Então, no caso da média ponderada, que é o que a gente vai trabalhar, né, amanhã e depois de amanhã, é o lance de, por exemplo, as provas não valerem o mesmo peso, né? Por exemplo, imagina que eu tenho 3 provas. Tá? Uma prova vale 10, né? A outra prova vale 6 e a outra vale 4. Então, qual prova é mais importante, entre aspas, né? Qual prova tem mais peso aí? A prova que vale 10, certo? Então, na hora que eu for calcular, né, essa média ponderada, eu faria assim, ó. Vamos supor que ele tirou 8, 5 e 3. Ótimo, 8, 5 e 3. Tá? Essas foram as notas que ele tirou. Valendo 10, ele tirou 8, valendo 6, ele tirou 5, valendo 4, ele tirou 3. Como é que seria essa média ponderada, né? Eu somaria essas notas, né? Mas não simplesmente somar assim, 8 mais 5 mais 3 e dividir por 3. Não. Né? Porque cada uma delas tem um peso diferente. Essa aqui que eu tirei 8, ela tem um peso de quanto? Um peso de 10, né? Tudo bem? Essa outra aqui que eu tirei 5, ela tem um peso de quanto? De 6, né? Então eu vou multiplicar ela pelo peso que ela tem. Tá bom? É isso que essa fórmula está dizendo aí, né? Mais 3 vezes, né? Essa que eu tirei 3, ela tem um peso 4. Então eu multiplico por 4. Tá bom? E aí, por quanto que eu vou dividir, né? Eu vou dividir pela soma desses pesos, tá bom? Eu vou dividir por 10 mais 6 mais 4, dá 20, né? 10 mais 6 mais 4, ok? Então, os pesos é que tem muita influência aqui, né? Essa que vale 8, ela não vai ter o mesmo peso que a que vale 5, porque cada uma delas tinha um critério diferente, né? Então, 8
Aqui seria vezes 10, aqui vale 5. Eu tirei 5, vale 6, né? Vamos ver como é que ficaria isso aí? Daria aqui, né? 80 mais 30, já daria 110. Mais 12, 122. E aqui eu dividiria por 10 mais 6 mais 4, que é 20. Né? 122 dividido por 20 ia dar 6, vou colocar aqui. 6,1. Ok? Ok? Então a gente vai trabalhar isso um pouco mais nas próximas aulas. Quanto Né? que era a média? Então, Quanto essa que aqui era o máximo da média que ele podia tirar? quer dizer, ó, vamos ver. Ele não tirou 6,1, né? Como assim? Ah, não, esquece. Você pegou uma Na verdade, acho que o equação exemplo que eu qualquer, peguei... né? o exemplo que eu peguei não ficou tão bom assim, na verdade, né? Porque acho que seria melhor até trabalhar com outra forma, assim, né? Quer ver? Pensaria da seguinte forma, né? Aqueles lances, né, que tirou 8, tirou 5 e a outra tirou 3, né? Eu poderia trabalhar, por exemplo, com peso 2, peso 1, peso 3. Acho que seria mais fácil de entender, né? Do que esse lance de vale 10, vale 6. Tá? Mas, como já está acabando a aula também, né? Acho que é melhor a gente deixar para a próxima aula essa exploração, ok? Então, ficamos então por enquanto só com a média aritmética simples, né? Próxima aula a gente estuda melhor essa média aritmética ponderada. E boa semana de provas aí, né, gente? Espero que vocês façam boas provas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar também ainda. Professor, Oi. se tiver qualquer dúvida, eu posso falar com você? Sim, sim. Ah, tá. Pode me chamar lá no aplicativo lá do Class App, né? Tá bom? Tá. Isso aí, gente. Tô saindo, então. Vocês vão ter mais uma aula agora ou não? Não. Não, né? Tá bom. Não.